Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos mais uma noite aí de webinar, ainda mais sobre a área de ciência de dados. Já deixa aqui no chat de qual região que vocês estão falando e de qual área que vocês são, para a gente se conhecer um pouquinho. Boa noite, Tatiana, boa noite, Eduardo. Deixa aqui no chat de qual região que vocês estão falando e de qual área que hoje vocês atuam, tá bom? Sejam bem-vindos. Oi, Cícero. Juliana. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, hoje teremos aí as habilidades, né? Quais são as habilidades que sejam necessárias para ser um cientista de dados? Então, hoje temos uma participação incrível do nosso mentor e preparamos o conteúdo também incrível para vocês, tá bom? É um presente muito especial, tá? Que é para quem deseja se ingressar, né, ou aprofundar na área de ciência de dados. E quero vocês com a gente até o final e acredito que vocês irão amar, tá bom? Então, quer ter um panorama completo da área de ciência de dados e aprender desde o fundamento básico até o conhecimento avançado? Hoje o Dimas, o nosso mentor, vai trazer todo esse conteúdo para vocês, mas primeiramente já quero saber se vocês conseguem me escutar muito bem e se a qualidade da imagem também. Então já deixa aí no chat se está tudo ok para a gente prosseguir, tá bom? Perfeito. E é importante também vocês anotarem todas as dicas no bloco de notas ou até mesmo no seu celular. Hoje teremos dicas incríveis aí, inclusive para quem está começando nessa área ou para quem quer se aprofundar. Então fique até o final, até para que vocês tirem as suas dúvidas diretamente com o nosso mentor do curso, tá bom? E além disso, teremos aí o nosso webinário gravado e vocês receberão também. Bom, vamos um pouquinho falar sobre a Mentorama, né, que tem esse formato de treinamento exclusivo, aonde o mentor te auxilia em todo o módulo, em toda a parte do curso, tá bom? Só lembrando a vocês, né, que os nossos cursos são 100% online, aonde você estuda em uma plataforma interativa e com os melhores mentores. E da onde que são esses mentores? Das principais empresas do mundo que vocês com certeza devem conhecer, que é a PicPay, Globo.com e entre outras empresas que vocês já ouviram falar. Muito prazer, eu sou o Fernando, coordenador de cursos da Mentorama, mas hoje o bate-papo vai ser com o mentor Dimas, vai falar tudo sobre o nosso curso, como que vai ser o conteúdo e quais são as habilidades necessárias. Dimas, quais são as habilidades necessárias? Que eu também quero ser um data science. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Dimas, né, e vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre ciência de dados e também sobre as habilidades que envolvem essa profissão, né, que está tão em alta. A ideia desse papo é passar um pouquinho ali sobre como que surgiu toda essa nova profissão, né, que vem sendo muito demandada. A gente também vai falar um pouquinho sobre quais são os principais pilares da ciência de dados, né? O que é necessário em si para você começar a pensar em trabalhar nessa área. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, né, que um cientista de dados tem. E eu vou trazer alguns exemplos, né, para poder a gente discutir um pouquinho também como que isso é usado no dia a dia. Então, bom, para começar, eu vou me apresentar brevemente, né? Eu sou cientista de dados hoje, que trabalho na Globo.com, e eu também tenho uma formação muito focada ali em estatística. Eu fiz mestrado, a graduação e o mestrado em estatística pela UFRJ, e lá eu fiz, o meu interesse inicial ali era muito mais na parte acadêmica, na parte de pesquisa, né, de desenvolvimento de artigo, coisas assim, principalmente na parte de estatística bayesiana, que foca muito ali numa abordagem mais probabilística de como solucionar os problemas. Então, por muito tempo eu fiquei muito focado nessa parte e depois eu resolvi me jogar no mercado de trabalho para entender um pouquinho dos desafios reais que existiam, né? Porque muitas vezes, principalmente, devem ter pessoas aí que estão assistindo a gente que se identificam, né? Quando a gente está na época de faculdade, a gente vê muita coisa na teoria,
mas muitas das vezes isso fica só no papel e a gente acaba sentindo vontade ou sentindo necessidade de ver um pouco mais de prática. E, com certeza, uma das áreas que tem muita abertura para exercitar esse lado prático é a área de ciência de dados, né? Então, beleza, vamos lá. Você poderia Primeiro... compartilhar sua tela, Dimas? Ah, claro. Que não está aparecendo para gente. Tá, Acho que vou eu posso compartilhar. Vocês estão conseguindo ver agora? Agora sim. Tudo ok. Tá, ok. Bom, então vamos começar respondendo uma pergunta não tão simples de ser respondida, né? O que é a ciência de dados? Bom, como o próprio nome diz, na verdade tudo gira em torno de informações, dados, estruturas de informações que vêm sendo coletadas no dia a dia e que, por algum motivo, começaram a ser muito relevante para as empresas, para a tomada de decisão, para diversas aplicações. Então, assim, tudo em torno da ciência de dados está pautado em ter a informação disponível, em ter dados disponíveis para que, de alguma forma, a gente utilize isso. E aí, ok, a gente já entendeu que, de alguma forma, a gente vai usar essa informação, vai usar dado para fazer essas aplicações, mas no dia a dia, assim, a gente acaba, como cientista de dados, né, a gente fica muito envolvido ali em trabalhar com esse dado, pegar essas estruturas de informações e fazer um monte de transformação em cima, né? Então, a gente fazer um monte de aplicações, né, na verdade. Então, uma vez que a gente tem a informação disponível, o cientista de dados, geralmente, ele tem que fazer diversos processos até gerar algum valor. E aí a gente, ao longo da apresentação, vai discutir um pouco disso, mas, assim, em geral, a gente passa pela aquisição do dado, depois a gente prepara esse dado, faz a análise em cima dele, visualiza, eventualmente, alguma informação relevante. Se a gente perceber que faz sentido fazer algum tipo de modelagem, a gente também faz. E, por fim, a gente entrega um produto, né, pro cliente final que a gente está trabalhando. Então, assim, quase todo o processo de ser um cientista de dados envolve passar por uma base de dados, passar por uma informação estruturada ou não estruturada, para que a gente tenha a possibilidade de alguma forma, tomar a decisão, né? Tomar a decisão é sempre o fim que a gente gostaria de fazer. Então, eu trouxe um pouquinho aqui da motivação de como que isso surgiu, quando que isso começou, né? Inicialmente, a ideia de ter um profissional focado ali em ciência de dados surgiu muito por conta da evolução tecnológica que veio acontecendo e também por conta do grande volume de dados, de armazenamentos que foram surgindo. Então, nos últimos anos, né, nos últimos 30, 50 anos, o desenvolvimento tecnológico veio evoluindo de uma forma muito agressiva e, junto disso, as informações disponíveis. Cada vez mais existe dado estruturado, as coisas começaram a ser salvas e centralizadas, principalmente graças à internet também. Então, ficou muito mais simples ter acesso à informação e ter acesso a muita informação, né? E aí o que acontece é que muitas empresas perceberam o valor em utilizar essas informações, né? Elas perceberam que fazia sentido, com certeza, tentar utilizar esses dados para tomar decisão. As empresas perceberam que no dia a dia muitos usuários estavam dentro, por exemplo, dos websites delas ou comprando com elas e tudo isso, na verdade, é dado, tudo isso é informação que pode ser utilizada de alguma forma para gerar mais valor, para aprender sobre o usuário, para aprender sobre os costumes deles e tentar trazer um pouco de insight para a empresa. Então, o que aconteceu é que as duas coisas se uniram. A tecnologia ela se uniu tanto para gerar dados quanto para ajudar nessa geração de insights e nessa tomada de decisão. E aí, bom, a grande questão é que não foi tão simples assim, né, lidar com essas coisas. Quando isso tudo surgiu, o primeiro boom, que gerou, inclusive, essa palavra que muita gente fala, essa expressão que muita gente fala hoje de Big Data, né, foi muito consequência dessa época, porque naquela época todo mundo tinha muita informação, mas essa informação não necessariamente podia ser explorada, porque existiam diversas limitações ali, porque realmente é um volume de dados muito grande.
Então, o desafio era muito claro. A gente tinha informações para caramba, a gente tinha dados sobre qualquer coisa, basicamente, qualquer pergunta podia ser respondida, mas era num volume muito agressivo e com uma complexidade muito grande de informação. Então, existia todo um desafio de ser capaz de estruturar essa informação, processar ela e estudá-la a fim de gerar valor e responder perguntas de negócio, né? Então, tudo isso, essas necessidades foram centralizando, moldando um profissional que fosse capaz de lidar com todos esses desafios, que fosse capaz de lidar com esse grande volume de dados, que soubesse analisar eles e gerar valor, né? Gerar valor, que eu digo, responder as respostas certas e fazer as perguntas certas também, né? Muitas vezes o cientista de dados herda essa responsabilidade de tentar, de alguma forma, puxar essa provocação, essa discussão de como a gente consegue utilizar dados para gerar valor para a empresa e, em geral, né, é preciso que o profissional tenha essas capacidades. E aí, bom, beleza. Tudo isso, em geral, acaba convergindo para uma outra palavra que vem sendo muito discutida hoje em dia, que é machine learning, ou aprendizado de máquina. Isso é muito dito hoje em dia, porque por baixo dos panos a ideia é que a gente consegue utilizar esses dados para automatizar processos ou gerar algum tipo de automação que faça com que uma máquina entenda padrões e comece a reproduzir comportamentos que teoricamente um humano faria. Então, dado que a gente tem uma série de informações disponíveis, a gente poderia, por exemplo, estudar esses dados e fazer um robozinho ou alguma coisa que consegue aprender quais são os padrões que tem nesse dado, a fim de começar a fazer previsões ou tomar decisões em cima dessas informações. Em geral, o processo de machine learning ele começa com uma base de dados. A gente tem aquela informação disponível, como eu disse, é um grande volume, né, mas ele está armazenado. Geralmente as empresas fazem esse armazenamento e a gente tem a missão de explorar esse dado. Então a gente faz toda essa mineração, essa exploração do dado, e aí, em cima dessas informações, desses dados, a gente gera insights, a gente tira algum tipo de aprendizado, né? A gente consegue encontrar padrões, a gente consegue entender aonde existe algum tipo de valor ali naquela informação que a gente está explorando, e aí, por fim, a gente utiliza esse aprendizado para tomar uma decisão. Então, a partir do momento em que a gente já fez uma análise, pegou uma base de dados, estudou ela, explorou, fez toda a visualização necessária, aprendeu o que era necessário, entendeu quais são os padrões, muitas vezes usando técnicas que são muito associadas a machine learning, né? Ou seja, técnicas de aprendizado de máquina, a gente começa a automatizar essa tomada de decisão e a gente é capaz de fazer fazer com que alguns processos sejam escaláveis e automáticos, né? Então, assim, para ilustrar um pouquinho do conceito por trás, né, do que é a ideia do machine learning, né, é que na prática a gente tem uma série de pontos, uma série de dados, eles sempre podem ser transformados de alguma forma em números, né? E aí a gente tem aquele famoso plano cartesiano X e Y, que a gente já está acostumado, né, da época de escola. E esses dados, na prática, eles mostram um padrão. Aqui, a gente está vendo, a gente consegue ver um padrão claro de comportamento desse dado. A gente sabe para onde que esse dado está indo e a gente, na prática, gostaria de responder a seguinte pergunta: aonde vai cair o próximo ponto? Aonde, teoricamente, esse ponto vai cair? E a resposta é: não sabemos, a gente nunca sabe, porque a gente nunca sabe o futuro, a gente não é capaz de tomar essa decisão. Mas a gente consegue dizer o que é mais provável, né? Então, por exemplo, aqui eu ilustrei com pontos verdes os pontos teoricamente mais prováveis, que ilustram esse comportamento, esse desenho, esse padrão que eu tanto falei, e os pontos vermelhos são pontos que teoricamente são improváveis de acontecer. Na prática, na vida de um cientista de dados, a gente sempre vai estar refém de tentar encontrar padrões e errar mesmo nas previsões, né? A ideia é que a gente sabe que a gente vai errar, mas a gente gostaria de errar cada vez menos. Então, o grande desafio como cientista de dados é entender qual é esse padrão que a gente está visualizando e automatizar esse processo. Ser capaz de extrapolar essa previsão e dizer, ok,
Por mais que eu não saiba qual é o valor verdadeiro, eu não sei aonde ele vai cair, eu sei te dizer aqui aonde ele muito provavelmente vai cair, e através disso eu consigo te facilitar uma tomada de decisão, né? E isso, em geral, funciona porque muitas das vezes, de fato, esse padrão faz sentido e a gente, de fato, encontrou esse padrão. Eventualmente a gente vai errar, como eu falei, mas a ideia é conseguir fazer isso de forma repetitiva e escalável a ponto de ter erros que são descartáveis, desprezíveis a longo prazo. E aí, assim, nesse caso aqui, esse exemplo, a gente está fazendo um padrão crescente, né? Mas é claro que para aquelas bolinhas de baixo, a gente também teria um padrão decrescente que faz com que elas sejam possíveis. Então, a gente quer conseguir distinguir, por exemplo, esses padrões. Bom, então, a ideia por trás de ser um cientista de dados é ser aquele profissional que é capaz de utilizar dados, em geral, né, para que algum processo seja automatizado e que ele também consiga construir algum tipo de algoritmo, algum tipo de modelo, que a gente também muitas vezes chama de inteligência ou inteligência artificial, que identifique esses padrões de forma automática e que gere previsões ou tomada de decisões de forma automática. A ideia é que a gente seja capaz de utilizar esses dados, essas informações, e encontrar esses padrões que eles existem. Essa uma das suposições, né, quando a gente faz uma modelagem, mas que, em geral, eles estão escondidos ali no dado. A gente só precisa encontrar eles e a gente encontra eles através de técnicas de machine learning. Mas a grande pergunta, né, que a gente sempre tem que responder e ter em mente é o que exatamente compõe um cientista de dados? A gente falou sobre o que ele faz aqui de forma superficial, a gente vai até aprofundar um pouco mais, mas ok, como que isso é feito, né? Como que a gente consegue entender o que eu preciso saber, o que eu preciso aprender para de fato me tornar um cientista de dados e ser capaz de automatizar esses processos, de ser capaz de... Ih, meu celular. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora, de qualquer forma. Foi bem no gongo ali, o meu assistente virtual está escutando o que eu estou falando dele, mas enfim. Data Science. Pois é. A ideia é ser capaz de responder essas perguntas, mas a gente vai fazer essa pausa. Sim. Bom, continuando, eu acredito que é muito importante também, como o Dimas falou, a demanda de um cientista de dados hoje no Brasil e o tanto de vagas que tem de encontro, né? Hoje muitas empresas precisam sim de um data science, empresas que eram tradicionais tiveram que se reinventar, então é um ponto principal aí para você se tornar um cientista de dados, onde você vai ter uma alta demanda de oportunidades, tá? Bom, apresentando um pouquinho mais sobre o conteúdo, né? O Profissão Cientista de Dados é uma combinação de 4 cursos diferentes para você que quer se tornar um expert, né? Ingressar aí em uma carreira de sucesso, que também, como eu citei, está em alta demanda. Então, o primeiro ponto, né, que a Mentorama também auxilia os alunos a encontrar um emprego. Então, a gente tem sim um centro de carreira muito evoluído para que vocês consigam sair prontos daqui. Realizando a matrícula, você já tem esse acompanhamento exclusivo aí no final do curso, tá bom? Então, um auxílio mesmo de uma gestora de RH acompanhando vocês em todo o curso. Lembrando também que é onde tem aí os nossos mentores, né, que vêm das principais empresas do mundo, como Jéssica, Fábio, o Dimas, que está aqui com a gente hoje, a Catarina, o Rubens. Bom, e como que vai ser organizado o seu processo educacional? Como eu falei, a nossa plataforma é interativa, ou seja, em qualquer dispositivo conveniente você consegue acessar as aulas sem problema algum. Então, a teoria você pode fazer tranquilamente, fazendo as atividades, né, próxima a um pedido real, ou seja, cada módulo você tem atividades práticas e um momento onde você conversa com o seu mentor dentro de um chat. Então, a cada atividade, você tem um chat onde você tira dúvidas e nisso ele vai te ajudando na experiência do curso, tá bom? E para que tudo isso? Para que no final você consiga realizar um trabalho incrível, que é um projeto para incluir no seu próprio portfólio. E essa mentoria individual
precisa, né? Então, nosso mentor, ele vai estar em todo momento com vocês, acompanhando todo o treinamento, trazendo a evolução. Então, ele tem como objetivo aprimorar o seu raciocínio lógico aí para a sua produtividade ser cada vez melhor durante o curso e, claro, sempre com comprometimento. Aí a gente também mostra um pouquinho sobre a nossa plataforma, né? Como eu falei para vocês, que a cada módulo tem uma atividade. Além disso, eu mostro para vocês o fórum de discussões da Mentorama, onde você pode colocar as suas dúvidas que rapidamente são respondidas. E além disso, nosso serviço de atendimento, um time incrível do suporte para auxiliar vocês em qualquer dúvida também, sobre a plataforma, qual o horário que o mentor vai poder auxiliar vocês, e também, caso esqueçam a senha ou login de acesso de vocês. Além disso, a comunidade exclusiva pelo Telegram, tá bom? Vocês terão acesso aí só à comunidade dos alunos de Data Science e tutores e mentores para auxiliar durante todo o curso, tá bom, pessoal? Então, o ponto principal é clicar aqui em cima, vai aparecer um botão dentro de alguns segundos, e onde vocês podem tirar, sim, uma orientação profissional e ter um desconto, mais um presente aí de surpresa que eu não vou falar agora, tá? Mas é um ponto importante para que vocês, sim, tenham essa evolução e tenham uma orientação profissional com um especialista de Data Science, tá bom? Outro ponto também, que não se esqueçam que no final desse treinamento, né, no momento que forem tirar dúvidas, iremos mostrar o presente preparado pela Mentorama e pelo Dimas. Então, fiquem até o final, que a gente vai ajudar com vocês, tá bom? Bom, Dimas, pode continuar. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tudo ok. Ok, tá, beleza. Então, a gente estava tentando explorar essa pergunta, né? Quais são os pilares da ciência de dados? O que exatamente compõe a ciência de dados e como a gente consegue estruturar ou mapear o que precisa ser aprendido, né? Em geral, hoje em dia, né, isso ainda está em discussão, as pessoas ainda não chegaram a uma conclusão do que exatamente é necessário, porque essa é uma profissão que migra muito rápido, uma hora ela tem determinadas demandas, outra hora ela tem outras, e a evolução que eu citei lá, né, a evolução tecnológica que também gerou todos esses dados, também gera novos desafios que faz com que a gente sempre mude assim, o nosso conhecimento. Além disso, também é claro que isso varia de empresa para empresa, mas existe um senso em comum assim que divide os três pilares, em geral, em conhecimento de negócio, conhecimento matemático e conhecimento de programação. E aí, assim, eu vou explorar cada um deles para que a gente seja capaz de discutir com detalhes ali por que cada um deles e como cada um deles, para que a gente de fato entenda o que a gente vai procurar em cada coisa, né? Porque é muito genérico eu falar, a gente precisa aprender um pouquinho de negócio, a gente precisa aprender um pouquinho de matemática, de programação, enfim. Eu vou tentar explorar um pouco mais esses detalhes para que a gente seja capaz de fato entender para onde a gente deveria apontar, né? Então, ok, primeiro falando sobre a parte de negócios, né? Eu preferi falar disso primeiro porque é sempre a nossa motivação. O cientista de dados, ele é um cara que, por definição, ele está sempre envolvido em algum desafio de uma empresa. Apesar de que existem pessoas que trabalham bastante com ciência de dados, que estão no meio acadêmico, o cientista de dados mesmo, ele vai atuar numa empresa, ele vai estar resolvendo problemas de uma empresa ou atuar numa empresa, né? Então, a gente sempre tem que se preocupar com o problema de negócio que a gente está tentando solucionar. E aí, o cientista de dados, ele sempre vai participar ativamente dessas discussões que a gente gostaria nas discussões em que a gente diz ou mapeia o que a gente gostaria de solucionar. Em geral, um cientista de dados, ele não é a única pessoa a estar presente, nem a pessoa que toma a decisão, mas ele faz parte das decisões que são tomadas para que seja possível decidir o que a gente gostaria de solucionar. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma determinada empresa gostaria de, por algum motivo, vender mais assinaturas de um produto que ela tem. Esse é um objetivo de negócio muito simples e que tem diversas formas de ser solucionado, ou pelo menos melhorado, né? E aí o cientista de dados, ele vai fazer parte, ele vai atuar no papel de tentar propor soluções com aprendizado de máquina, com inteligência artificial, com análise exploratória, que de alguma forma somem para esse objetivo comum.
Então, quando eu digo que não vai ser uma única pessoa que vai tomar decisão, é porque, na verdade, vão ter pessoas de marketing propondo ações de marketing que vendem mais assinatura, mas também vão ter pessoas de ciência de dados propondo soluções automáticas ali. Então, não existe uma competição entre determinadas abordagens. A ideia é somar para que, no final, o objetivo seja concluído. E aí, com certeza, o cientista de dados também passa muito pela geração de hipóteses, né? Porque nem sempre a gente tem as iniciativas ou a tomada de decisão já mapeada e decidida. A gente faz parte dessa criação de hipóteses que diz, pô, será que se eu fizer uma iniciativa X, Y, Z e modificar dessa forma a minha iniciativa de marketing, eu consigo vender mais assinaturas, eu consigo vender mais de um determinado produto que eu gostaria de vender? E aí, essa geração de hipóteses e a forma como isso vai ser medido e atacado também passa pela discussão de negócio e passa pela mão do cientista de dados. Idealmente, ele tenta identificar ali oportunidades de aplicação de ciência de dados e de geração de hipóteses. E aí eu vou até ser um pouco mais amplo em relação a hipóteses sobre isso, que é discutindo um pouquinho sobre o que quer dizer você ter uma hipótese, né? Quando eu disse que a gente faz modelos de machine learning, por exemplo, na verdade a gente está assumindo uma hipótese de que existe dados que de alguma forma conversam com um target que eu gostaria de tentar acertar e que a gente vai encontrar um modelo que supostamente entende esse comportamento. Isso por si só já é uma hipótese que a gente está gerando. E a ideia por trás é essa, né? A gente gerar hipóteses, investigar essas hipóteses e atacar elas o mais rápido possível. E assim, claro que a gente vai fazer parte de uma estrutura muito maior e que a gente faz parte dessa discussão de priorizações, de iniciativas, de alinhamento de expectativas, porque claro que quando a gente diz que, por exemplo, a gente é capaz de dizer qual é a pessoa específica que eu deveria oferecer uma mesa nova que a minha empresa está vendendo, muita gente vai achar que a gente vai apertar um botão e vai fazer a empresa ganhar o triplo do dinheiro. É claro que assim, existem exceções e eventualmente vão ter pessoas com muita sorte que fizeram algumas iniciativas, independente da área, independente de ser sobre dados ou não, e que vão fazer de fato a empresa ganhar muito dinheiro. Mas é claro que como cientista de dados, a ideia por trás é que a gente seja ágil e faça pequenas modificações que ao longo do tempo vão gerando valor. Então, a gente faz parte do nosso trabalho alinhar essas expectativas para que todo mundo esteja de acordo com o que a gente vai buscar. E aí, ok, tudo isso é sobre a parte de negócios, né? E aí agora, aqui a gente começa a entrar um pouquinho no como, né? Como que a gente faz essa estruturação? Em geral, as soluções que são feitas, elas vêm muito da matemática, né? A gente está falando, quando a gente diz que a gente está analisando dados, que a gente está de alguma forma explorando dados, sempre a gente vai estar mexendo com números. E os algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, eles são, na prática, equações matemáticas, eles são estruturas de matrizes e vetores que, de alguma forma, estão se conversando e entendendo padrões. Então, existe toda uma área da matemática que estuda essas coisas, que ela passa muito ali pela modelagem matemática, pela estatística. Existem algumas formas de resolver esse problema, mas a ideia por trás é encontrar esses padrões nos números para que isso seja possível de ser solucionado, né? Então, a gente, como eu disse, a gente sempre vai estar focado ali no desafio de negócio, mas a gente vai tentar trazer um pouco de análise matemática para os desafios que estão sendo propostos. Então, quando a gente tiver um problema, um objetivo que foi traçado, como, por exemplo, a gente quer vender mais de um determinado produto, o papel do cientista de dados é ser capaz de tentar propor alguma coisa e tentar fazer algum tipo de análise, algum tipo de pesquisa em cima desses dados para que os desafios eles sejam solucionados, né? Então, a gente vai tentar fazer uma análise matemática, alguma coisa que envolva todo esse conhecimento que a gente adquire da parte matemática para que seja capaz de solucionar esses problemas. O cientista de dados ele sempre vai ser responsável pela estruturação de experimentação, de testes AB, e que de alguma forma possam gerar a tomada de decisão, né? Então a gente vai explorar esses dados, a gente vai fazer todo esse estudo, a gente vai metrificar isso, porque afinal de contas a gente precisa dizer o quanto a gente ganhou ou perdeu em cada iniciativa,
e tudo isso gira em torno de estar ali muito próximo dos números. E claro que, assim, na prática, depois que a gente já alinhou essa ideia com as iniciativas de negócio, a gente já concordou que tal iniciativa, ela de alguma forma está alinhada com um objetivo macro nosso, a gente vai propor algum modelo ou algum estudo e a gente vai trabalhar em cima dele. E o cientista de dados é o profissional que atua em cima dessa modelagem, dessa exploração de dados, para que esse desafio seja atacado, né? E aí, como que ele faz isso na prática, né? Como que ele consegue fazer isso, por mais que ele conheça ali dos livros de matemática, dos livros de cálculo, de estatística, todas essas soluções que funcionam e que ele sabe que funciona, como que ele consegue fazer isso na prática? A resposta é muito simples, né? Ele faz isso através do computador, como qualquer outro profissional que tá em geral hoje trabalhando com tecnologia, né? Então a gente faz isso programando e lançando mão de infraestrutura, de soluções que facilitem o nosso trabalho. Então, muitas das vezes o cientista de dados ele tem que lidar com volumes de dados muito grandes, e aí a consequência disso é que quase sempre a gente não é capaz de armazenar, por exemplo, essa base de dados na nossa máquina, no nosso computador. A gente precisa lançar mão de infraestrutura superior a essa, e ele também precisa ser capaz de, muitas vezes, alocar recursos na nuvem para que ele seja capaz de fazer esses processamentos matemáticos, essas modelagens que ele está fazendo. E, claro que tudo isso envolve muita programação, né? Porque, além dele precisar saber fazer isso, ele também está sempre próximo ali de outras pessoas. Ele está trabalhando, por exemplo, com engenheiro de dados ou com engenheiro de machine learning, que são pessoas que também estão muito envolvidas na área de programação. Então, a grande consequência disso é que o cientista de dados ele vai focar muito nessa parte de programação para que o trabalho seja muito harmônico, né? E aí eu fiz questão de colocar aqui uma resposta para uma pergunta que eu chuto que vai existir, né? Porque sempre surge, que é como que isso é feito, né? Quais são exatamente as linguagens que são utilizadas. Em geral, as pessoas utilizam R e Python como linguagens assim para a parte de programação, para análise ali exploratória e tudo mais. É claro que em determinadas situações a gente vai precisar de linguagens um pouco mais performáticas por causa do volume de dados, etc. Mas em geral as pessoas utilizam R e Python. Bom, e agora a gente vai falar rapidamente assim, um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, né? Como que é o dia a dia ali do cientista de dados, como que ele trabalha, o que ele faz, quais são as principais iniciativas que ele precisa atacar, né? E aí, assim, o trabalho de do cientista de dados, ele gira muito em torno de exploração de dados, como a gente discutiu, né? Ele está sempre ali envolvido com a parte de exploração dos dados, só que isso sempre envolve os desafios de negócio. Então, nem sempre a gente vai ficar fazendo modelagem o dia todo, ou vai ficar tentando fazer um monte de inteligência artificial e substituindo todas as pessoas do planeta Terra. Muitas das vezes, uma análise simples ali, um recorte dos dados, um dashboard muito bem feito, ele gera valor e ele soluciona problemas reais de negócio. Tudo, e eu estou me repetindo em relação a isso, tudo começa com um desafio de negócio. Então, não adianta muito a gente tentar tomar uma iniciativa ou fazer uma aplicação que seja super mirabolante, mas que não esteja nem um pouco aderente ao desafio em si. A gente, como cientista de dados, a gente vai tentar sempre medir ali o esforço que a gente vai tomar para uma iniciativa, o quão caro vai ser isso e o valor que a gente vai ter de volta. Então, tudo isso precisa estar mesclado para que a gente, de alguma forma, seja capaz de trabalhar. E aí, eu fiz questão de colocar aqui algumas dos principais jargões que envolvem um cientista de dados, né? Geralmente, ele é um cara que ele pode estar distribuído dentro dessas palavrinhas aí de forma maior ou menor. Então, tem cientistas de dados que eles são extremamente focados em modelagem, eles fazem isso no dia a dia, todos os dias, e eles realmente são especialistas nisso, né? Existem outros caras que são muito mais focados ali na parte de experimentação, de Advanced Analytics, muito mais focado ali na ideia de fazer pequenas modificações, pequenas trocas ali de componentes, alguma coisa que de alguma forma seja fácil de mudar, seja fácil de medir e que gere valor da mesma forma e que seja metrificado pelo cientista de dados.
Na prática, a ideia é que a gente trabalhe com tudo isso, a gente seja capaz de fazer tudo isso e cada profissional se identifique mais ou menos com determinadas áreas, né? É claro que algumas delas parecem mais sensuais hoje em dia e são muito mais faladas, principalmente a parte de modelagem, de otimização, que são ali são muito visuais, né? As soluções elas são muito maneiras de ver, mas todas essas têm o seu valor e de alguma forma são necessárias para que você componha o profissional, né? E assim, tudo isso, na prática, todas essas iniciativas, todos esses jargões, eles compõem uma coisa não tão diferente ou desconhecida assim no meio de mercado, né? Na verdade, isso em geral, ele compõe o que a gente chama de growth hacking, que é o cara ali, só que é um cara que está sempre focado nos objetivos de negócio, na parte de KPIs do produto, de experimentação, de teste A/B, de pequenas modificações, mas que ele também faz ali ele está sempre continuamente lidando com a equipe de marketing, com a equipe de negócios, para que de alguma forma ele seja capaz de identificar iniciativas ou necessidades que estão latentes ali, e também ele faz esse abraço com a parte de automação e de engenharia, né? Então a gente compõe tudo isso, a gente compõe a utilização de dados, a gente compõe a automação e a parte de programação, e a gente também faz essa utilização sempre do lado de negócio ali. É legal notar que, assim, na prática, essa composição, ela quase joga para o início da nossa conversa, quando a gente falava sobre o que compõe, quais são os pilares da parte de ciência de dados. Mas a verdade é que, assim, na verdade, a gente está tentando fazer pequenas modificações no produto, pequenas iniciativas, que de alguma forma vão gerar um valor, né? Que vão ser fáceis de medir e que vão fazer o produto crescer, ganhar mais dinheiro ou ganhar mais aderência, engajamento. E tudo isso, na prática, de alguma forma pode ser visto como uma equipe de growth, né? Bom, agora a gente vai entrar na parte de exemplos, mas antes disso a gente vai fazer uma pausa rápida para continuar a nossa conversa depois. Sim, bom, continuando a partir daqui, o programa, né, do Profissão Cientista de Dados, eu vou dar uma resumida também, mas eu gostaria também que o nosso promentor dissesse, então, suas habilidades profissionais quando terminar o curso, é saber descrever a diferença entre o gerente de produto, o proprietário do produto e gerente, enfim, toda a parte de dados que você tem com a Mentorama. Então, aqui um pouquinho sobre os nossos módulos. Dima, você poderia dar um resuminho, como que vai ser o curso, o programa? Claro, posso sim. A ideia do curso é que qualquer um, em qualquer nível de conhecimento, seja capaz de se envolver com essa profissão. Então, o curso ele é dividido em dois grandes blocos, né? Um bloco de ciência de dados do zero, que é muito focado ali nas pessoas que estão interessadas em aprender as coisas realmente do zero, que não conhecem praticamente nada ou nada de programação e de matemática. E um segundo bloco que a gente está chamando de Pro, que é muito mais focado em um passo além depois que você já compreendeu as primeiras versões ali, as primeiras necessidades. Então, assim, o curso ele foca muito nesses dois lados. Um primeiro que vai falar um pouquinho sobre aprendizado de máquina, bem no início ali, o que é aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado. E um segundo que já entra no que a gente chama de inteligência artificial, deep learning e tal, que é muito mais o passo além, né? Sim, e também sobre o SQL, né? Poderia explicar um pouquinho Exatamente. sobre o SQL? Claro. Não, então, isso é muito importante porque, na prática, a gente está sempre lidando com volumes muito grandes de dados e a gente sabe o que a gente precisa. Nós sabemos quais dados a gente quer. Esses dados eles Sim. vão estar sempre disponíveis numa base muito grande, uma base geralmente que está num data center, alguma coisa assim, e a forma mais usual de acessar esses dados é através do SQL. A gente nunca vai ter esse dado na nossa mão até que a gente faça a query, de fato faça o SQL para puxar essa informação. Certo. E o R para Data Science também, que a gente vai aprender durante o curso. E conhecimento de programador universal para ajudar vocês também, bem no final do curso, a introdução ao SQL ao banco de dados, né? O inglês básico ali para poder lidar com alguns tipos de programações e linguagens. E esse vai ser o seu currículo após a conclusão do curso. Um cientista de dados especialista na área, focado aí
a um conteúdo incrível nessa demanda que hoje o mercado tanto precisa e os privilégios que os alunos da Mentorama aí passam, que é o centro de carreira, né? O nosso centro de carreira vai estar auxiliando vocês em todo momento. Então, assim que vocês realizarem a matrícula, vocês têm esse treinamento exclusivo, né, ao final do curso, que são 4 orientações de carreira por ano, acesso exclusivo a 6 workshops, consultas exclusivas ao vivo com o nosso tutor e mentor do curso, e a laboratórios aceleradores, onde vocês podem, inclusive, até competir com outros alunos, tá bom? Bom, e uma coisa importante também para falar, que como citei no início, né, a gente ainda ajuda vocês a encontrar o emprego dos sonhos, então é muito importante falar sobre isso, que o nosso especialista assim, te incentiva a formar uma visão aí ampla para ter um bom plano de carreira, então já começa aí. Então o nosso gestor de RH vai estar auxiliando vocês em como criar um currículo do zero e também um portfólio aí perfeito para quem entra nessa área com tudo, tá bom? Bom, então é esse ponto importante para que vocês cliquem acima, que é uma boa notícia, né? Que nessa jornada vocês se tornam mais simples e eficiente com o uso e um acompanhamento especializado. Então, a orientação profissionais que você pode ter hoje e vai te auxiliar, tá? Tanto o momento aí de escolha dessa área, ou redefinição da profissão. Então, o nosso curso é focado tanto para aqueles que são iniciantes dessa área, né? Ou para quem não está satisfeito com a profissão atual e pretende investir numa nova carreira de sucesso e queira progredir, inclusive, na carreira de Data Science, tá bom? Então, é normal que muitas pessoas chegam numa fase difícil da vida, Dimas, que é a vida profissional e a decorrência de frustrações ao longo do caminho ou da falta, né, de sentido aí da escolha da profissão. Então, aqui na Mentorama, vocês decidem mudar de rumos ou dar uma guinada na carreira. Então, clica aqui em cima que vocês terão aí um especialista formado nessa área para poder auxiliar vocês desde o zero até aí a aquisição e começar o curso. Então, é um ponto importante hoje, o desconto que eu falei, que eu guardei só para quem está participando aqui conosco, que é o importante, Dimas, quando você vai escolher um curso, é o curso que você quer ter aquele desconto também. Então, aqui na Mentorama, quem já está aqui no webinário com a gente, ficou até o final, já garantiu esse desconto, 60% de desconto, inclusive eu já vi ali o Ayrton falando, já sou matriculado no curso e nunca vi nada disso. Pois é, novidade, e você pode clicar aqui em cima para saber um pouquinho mais com os nossos especialistas. Bom, e aqui você tem um desconto incrível, que é de 24 parcelas de apenas R$ 342,69, só para quem está participando aqui, quem está aqui conosco. E além disso, um programa que vai ajudar vocês, caso não utilizem cartão de crédito, não querem, por exemplo, pagar à vista no momento, vocês podem parcelar com um pagamento daqui até 6 meses ou 90 dias. Então, vocês que decidem, vocês passam por uma avaliação de crédito. É importante eu citar isso para ajudar vocês. Então, temos parceiros aí para estar à disposição de vocês para começar o curso com o pé direito. Então, o pagamento adiado por 6 meses. Então, a Mentorama auxilia vocês com treinamento exclusivo. Enquanto isso, não se preocupa com dívida. Só daqui 6 meses, hoje o importante passo vai ser investir na carreira e treinar muito, praticar muito na Mentorama. E também, quem já se inscreveu, já vi que tinha 10 pessoas já falando com os nossos especialistas e já garantiram aí o brinde, que é um curso gratuito, sendo do mesmo valor ou um valor inferior aí de qualquer curso da Mentorama. Então, quem já estava aqui, já ganhou aí, os 10 primeiros inscritos já ganharam o curso brinde. Então, clica aqui em cima, tem esse auxílio de alguém especializado para te ajudar. Então, aqui na Mentorama, pessoal, vocês recebem todo o suporte necessário para obter aí uma inserção privilegiada no mercado de trabalho. Então, a partir de práticas, né, próximo a um pedido real do dia a dia, você aumenta as suas chances de encontrar o emprego dos sonhos e alcançar realização de trabalho, que também é muito importante, né? Então, aproveite para conhecer o nosso centro de carreira, que é uma novidade da Mentorama, para que você se torne aí o profissional que o mercado procura, viu? Bom, Dimas, você vai apresentar mais algum conteúdo? Vou sim, vou sim. Perfeito. Tá. Bom, então agora a gente vai entrar para a parte final, né, da nossa conversa, que é onde a gente começa a olhar um pouquinho para os exemplos de aplicações. Eu pensei muito sobre como a gente ia estruturar esses exemplos, porque na prática
a gente já conhece alguns, né? A gente já deve ter visto alguns específicos. Então, eu tentei ser um pouquinho mais genérico e falar sobre a forma geral, assim, de como a gente poderia aplicar a ciência de dados, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre testes AB, que são quando a gente faz uma experimentação, né, um teste no nosso produto. Também vou falar um pouquinho sobre segmentação e um pouquinho sobre previsão. Em geral, existem outras formas de se aplicar a ciência de dados, naturalmente, como a gente falou aqui ao longo do curso, mas esses são exemplos que são muito reais e muito comuns no dia a dia, né? No dia a dia de um cientista de dados é muito comum fazer experimentação em teste AB, fazer segmentação de usuários e fazer algum tipo de previsão, algum tipo de extrapolação dos dados para dizer o que vai acontecer no futuro. Então, assim, eu trouxe aqui basicamente um desenho do que é um teste AB, né? Imagina que a gente tem um produto, uma tela de celular, uma tela de computador que a gente gostaria de modificar de alguma forma, a gente gostaria de fazer uma mudança, e aí, em geral, a gente separa os nossos usuários em duas alternativas, uma alternativa, por exemplo, A e B. Claro que a gente poderia separar em mais de uma, mas a ideia é ver em qual dessas alternativas a gente obtém mais sucesso, a gente vende mais, a gente, de alguma forma, tem mais engajamento, as pessoas passam mais tempo na nossa página. Então, é muito comum fazer essa separação. Uma parcela das pessoas recebem uma alternativa, elas recebem uma forma de consumo diferente e outra parcela recebe outra forma de consumo alternativa. Né? E aí, por exemplo, a gente poderia fazer esse teste utilizando preços, né? A gente poderia fazer esse teste dizendo, eu tenho meu produto que ele custa X e eu gostaria de ver se, de repente, eu fazendo um desconto, eu vendo mais. A ideia é que provavelmente você vai vender mais, né? Existe essa intuição. Mas a gente gostaria de verificar se isso de fato acontece, se o problema da venda do seu produto é de fato o preço ou é, de repente, uma terceira coisa que a gente não identificou. E se a gente vende mais, de fato, né? Se existe mais venda quando a gente faz uma redução de preço, a gente gostaria de responder algumas perguntas, né? Então, no teste AB, por exemplo, a gente sempre vai querer responder se houve uma diferença entre as alternativas, se de fato a modificação que a gente fez, ela resultou em uma diferença ali relevante. Quais são os impactos dessa diferença? Então, houve alguma consequência quando a gente faz essa modificação, de repente, de preço, alguma coisa assim? E no caso do preço, né, na modificação de preço, no experimento de preço, a gente gostaria de responder uma pergunta muito importante que é: se eu faço uma redução de preço, eu estou fazendo isso de forma com que esse novo preço pague o preço anterior? Ou seja, por exemplo, se eu reduzir na metade o preço de determinado produto, eu preciso vender pelo menos o dobro para ganhar a mesma quantidade de dinheiro que eu estava ganhando antes. Então, a gente precisa responder essa pergunta que é muito relevante, né? Será que o preço que eu reduzo, ele faz com que eu venda mais ou eu de fato venda mais a ponto de eu pagar o meu produto, eu pagar essa possível modificação. Então, isso é muito legal para tentar convergir para um preço ótimo, né, e fazer a otimização, como a gente falou ali, de produto, de preço. Né? A gente identifica ali qual é o melhor preço e como a gente faz isso, a gente pode fazer isso através de um teste AB, de uma separação em alternativas ali. Bom, um outro exemplo muito bacana é a segmentação. Né? A ideia hoje é que a gente tenha diferentes perfis de consumo em todos os produtos. Então, por exemplo, a gente tem o Facebook, o Twitter, que são redes sociais, e existem padrões de consumo, existem pessoas que se interessam por determinados tópicos, outras pessoas se interessam por determinados ambientes de consumo, então algumas gostam de ver mais vídeo, outras gostam de ler mais notícia, mas em geral existem grupos ali, né? Existem grupos de consumos que a gente entende que são muito parecidas e que consomem as mesmas coisas. A ideia por trás disso é que a gente é capaz de identificar esses grupos e separar eles, né? A gente, uma vez que a gente parte dessa premissa de que a gente é capaz de separar esses grupos, identificar eles e fazer essa separação, a gente consegue tomar a decisão em cima deles. A gente é capaz de fazer uma iniciativa específica para um grupo, fazer uma modificação específica para um grupo e entregar um meio de consumo mais personalizado. Por exemplo, se eu sei que um segmento específico da minha conta no Facebook gosta muito de vídeo,
talvez faça sentido eu recomendar mais vídeo para ela, de repente montar uma playlist de vídeos bacana, alguma coisa assim. Se por outro lado eu tenho um segmento que com certeza não está interessado em consumir vídeos, talvez seja melhor eu simplesmente mostrar as notícias, as postagens dos amigos e tudo mais. Então, essas modificações e esses estudos, eles são feitos através de aprendizado de máquina para que seja possível fazer essas separações dos usuários, né? A gente utiliza como dados ou como metadados, que a gente diz, o próprio padrão de consumo dos usuários dentro das nossas páginas. E aí, através disso, a gente é capaz de encontrar ali grupos específicos de consumo. E aí, mais uma vez, a gente precisa responder algumas perguntas quando a gente faz uma segmentação, né? A primeira delas sempre é quais são os grupos que a gente está encontrando, porque muitas vezes a gente vai pegar um algoritmo qualquer de machine learning que existe, vai rodar em cima dos nossos dados e ele vai falar, olha, existem grupos aqui, mas a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha de entender quais são esses grupos, quais grupos são relevantes ou não para a gente e se faz sentido aquelas separações, né? E aí, para isso, a gente acaba respondendo outras duas perguntas, né? A primeira é se existe diferença entre esses grupos, se de fato esses grupos eles se distinguem entre si ou foi algum erro do algoritmo, e se essas diferenças elas são relevantes para o negócio, porque pode ser que o Facebook simplesmente não se importe de entender uma diferença entre pessoas que consomem mais vídeos e pessoas que consomem mais postagens. E aí, para ele, provavelmente isso não faz diferença e ele encara isso como um único grupo e ele não está interessado nisso para poder fazer algum tipo de iniciativa. Então, esses padrões, esses segmentos, eles deveriam ser relevantes para o negócio, né? E, por fim, eu trouxe aqui a ideia da previsão, que é muito próxima daquele exemplo que a gente deu, né? A gente poderia fazer isso de algumas formas, mas assim, a ideia é que, por exemplo, a gente tem um histórico aqui de um acontecimento, um histórico de alguma coisa que vem acontecendo na empresa, e a gente quer saber, a partir desse histórico, o que vai acontecer no futuro, né? E aí, assim, o que a gente faz na prática é desenhar um futuro e dizer probabilidades sobre ele. A gente diz ali com uma certa incerteza, em muitos casos, né, o quanto a gente confia naquela decisão, naquela previsão que a gente está fazendo. E é claro que se a gente for chutar isso, chutar não, né? Se a gente for prever isso cada vez mais à frente, a gente vai ter uma incerteza cada vez maior e vira, de fato, quase um chute, né? Então, por exemplo, é fácil para mim, baseado no histórico, dizer o que vai acontecer amanhã ou daqui a uma semana, mas muito provavelmente daqui a 2, 3 anos, se eu for fazer uma previsão para daqui a 2, 3 anos, eu vou provavelmente estar fazendo só um chute, né? Independente da técnica que eu estiver utilizando. Então, assim, é um exemplo que a gente está vivendo muito hoje aqui, né? No contexto aí de Covid, por exemplo, é a gente dizer, por exemplo, quantos casos vão acontecer daqui a um tempo, será que vai ter vacina até, sei lá, junho, julho? São previsões, né? E essas previsões, elas podem ser feitas através de algoritmos de machine learning, né? E, bom, mais uma vez, a gente gostaria de responder algumas perguntas, né? A gente gostaria de saber quais são esses possíveis valores ali, qual a incerteza que a gente tem em relação às nossas previsões, porque se a gente faz uma previsão que a gente tem muita certeza do que está falando, o valor dessa previsão sobe muito, né? Porque a gente se antecipa ao futuro e já consegue tomar diversas decisões por conta disso. E é claro que assim, a gente precisa saber se esses resultados são satisfatórios, porque muitas vezes a gente não tem muita certeza do que está prevendo pelas dificuldades mesmo do dado, mas acaba que a gente consegue mesmo assim gerar valor com isso. Então, mesmo não tendo tanta certeza da previsão, algum cheiro ali, alguma ideia do que vai acontecer já é o suficiente para que algo seja feito. E aí, em muitos casos, esse resultado é satisfatório, né? Então, uma coisa que a gente precisa sempre investigar é se, de fato, o resultado que a gente está gerando é satisfatório. Bom, essa era a conversa que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e estou aberto para perguntas. Sim, agora é o momento de perguntas e respostas. Bom, só lembrando, pessoal, que chegou o momento esperado, então, como a gente havia prometido para vocês, através de um link que está fixado aqui no chat,
todos terão acesso ao conteúdo incrível, focado na área que falamos hoje, tá bom? Então, dicas impressionantes aí de livros na área de cientista de dados, na área de ciência de dados, que vai ajudar muito quem, por exemplo, está, né, se tornar aí um profissional de sucesso, ou quem está migrando de área para também entrar na área que hoje tem muita demanda no mercado. Então, o Dimas preparou esse material com muito carinho para vocês, com o intuito de ajudar mesmo na profissão, enfim, na orientação profissional. Então, quem está começando na área e quer, enfim, ter todo esse conteúdo aprofundado, só clicar aqui embaixo no chat que vai ter o link, tá bom? Bom, vamos aí para perguntas e respostas. Deixa eu só colocar aqui. O Gabriel perguntou: sou analista de dados plenos e quais são as habilidades que preciso para migrar para a área de data science? Tá. Então, Gabriel, eu vou tentar ser um pouco genérico, porque eu não conheço exatamente quais são suas habilidades, apesar de você ser um analista de dados. Mas, assim, fazendo um mapa geral do que é um cientista, do que é um analista de dados, né? Muito provavelmente você foca muito mais na área ali de exploração do dado, de experimentação, de BI. Então, em geral, os analistas de dados que gostariam de migrar para a ciência de dados, eles acabam procurando um pouquinho mais de conhecimento na parte matemática, de modelagem, e também na parte de programação. Muitas vezes o analista de dados, ele utiliza como ferramentas o Excel, o Power BI, e aí talvez faça sentido você aprender outras ferramentas que auxiliem para o dia a dia de um cientista de dados. Vamos para mais uma pergunta. Da Giovanni. Do Giovanni perguntou: Machine Learning é algo que eu preciso com AI? Qual a linguagem que é mais adequada para Machine Learning? Então, essa pergunta não tem exatamente uma resposta, porque isso também é um tópico que está sendo muito discutido. Em geral, tanto Machine Learning quanto inteligência artificial são coisas que giram em torno de você ter uma grande base de dados e encontrar padrões, aprender padrões, de forma que você consiga replicar e automatizar esses processos. Tanto Machine Learning quanto inteligência artificial são coisas que de alguma forma fazem isso. Machine Learning, ele é mais genérico e ele é mais utilizado de forma guarda-chuva, assim, a fim de cobrir várias coisas. Inteligência artificial costuma ser uma área de aplicação específica que está muito mais focada ali na parte de redes neurais, de deep learning, coisas assim. Então, eles são parecidos, eles conversam muito, mas não existe necessariamente uma definição formal que separe as duas coisas hoje em dia. Existem tentativas, mas ainda nada foi concordado. E sobre a linguagem mais adequada para você fazer machine learning, eu diria que hoje, com certeza, a linguagem mais utilizada e que mais tem sido fomentada é Python, que é a linguagem utilizada no curso, que vocês vão ter acesso. Mas o R também entrega muita solução, muito bacana e tal. Então, assim, tanto faz se você consegue solucionar o problema, mas hoje em dia é muito mais utilizado o Python. Uma pergunta direta do YouTube, do Guilherme Moraes: o que faço em R consigo fazer em Python? Em geral, sim, você consegue fazer, mas é claro que existem coisas específicas em R que você não faz em Python. Existem algumas bibliotecas específicas e o contrário também acontece, né? O R, geralmente, ele é utilizado mais pelo pessoal que gosta muito de fazer pesquisa acadêmica, porque existem implementações e bibliotecas no R que são muito específicas para desafios de pesquisa, né? E aí eu não estou falando, por exemplo, de você processar um dado e limpar ele. Isso você consegue fazer da mesma forma dentro do Python R. No caso do R, você tem soluções, por exemplo, eu quero fazer um modelo geoespacial super específico que só existe uma biblioteca dentro do R. Aí, nesses casos, você acaba não conseguindo fazer a mesma coisa em Python de forma tão simples, porque você teria que implementar tudo do zero. Bom, da Tatiana: é necessário saber linguagem de programação? Preciso dominar algum tipo de linguagem? Então, Tatiana, em geral, é recomendado que você saiba pelo menos uma linguagem de programação e fortemente é recomendado que seja o R ou o Python, né? Por que disso? Porque muitas coisas, elas
elas estão sendo implementadas hoje no dia a dia nessas linguagens e as soluções estão disponíveis para a gente utilizar. Então, eu não quero usar, por exemplo, Python nem R, eu quero começar a usar, não sei, C. Tudo bem, você vai conseguir fazer as coisas, mas provavelmente você vai ter muito mais barreiras, porque muita coisa não está implementada lá. Não existe a solução pronta e a gente teria que passar por muitas outras camadas de implementação até ter o mesmo resultado, né? E aí, assim, eu já falei antes, né? Mas assim, se eu fosse te recomendar uma, eu diria para você mirar no Python. Bom, mais uma pergunta do Giovanni. Pode dizer se o cientista de dados vai trabalhar junto com uma alta gerência de empresa? Sim, isso acontece bastante. Existem diferentes estruturas de equipe, né, que envolvem os cientistas de dados. Não existe uma tabelinha dizendo, isso depende muito de empresa para empresa e de área para área. Mas, em geral, o cientista de dados ele trabalha com alta gestão porque ele está muito envolvido naquelas discussões de negócios que a gente falou, né? Então, ele precisa fazer parte e ter ciência dessas coisas para ser propositivo também. Tã. Só mais uma pergunta. Tem uma aqui que eu vi que é muito boa. Do Marcos. Atualmente estou terminando um curso de Power BI e posteriormente vou iniciar Python e depois SQL. Mais para frente, eu estava pensando em fazer um MBA em Big Data e ciência de dados. O que, na sua visão, é mais válido para começar não apanhando nessa área? Eu acredito que fazendo o curso da Mentorama, né? O profissão cientista de dados. Mas e você, Dimas? Eu concordo. Assim, eu acho que existem diversas formas de você se introduzir no mercado. Você pode buscar, de repente, uma faculdade, um mestrado, igual eu fiz, mas hoje em dia tem muitas formas mais assertivas e com certeza o curso é uma delas. Eu não conheço nenhum outro curso, pelo menos no Brasil, que entregue todo esse apanhado, que discuta todas as três pilares ali da ciência de dados e que ensine bastante sobre isso. Perfeito. Bom, Dimas, eu também gostaria que você deixasse suas redes sociais para que todo mundo possa te seguir. Você pode apresentar, por favor? Então, eu não preparei no papel, mas eu posso falar que a única rede social que eu uso de forma profissional é o LinkedIn. E aí vocês podem me procurar lá como Dimas Você Lima. consegue digitar aqui no chat? Consigo, Só sim. para todo mundo conseguir salvar. Enquanto isso, pessoal, vocês também podem acessar as nossas plataformas de comunicação. Temos aí o LinkedIn, o Instagram, o Facebook e o nosso canal do YouTube, que já ficou tudo gravado lá. E vocês podem, inclusive, indicar para um amigo de vocês sobre todo esse material que a gente teve hoje, todo esse treinamento incrível nessa área tão demandada de sucesso, tá bom? Bom, o Dimas já deixou aqui o LinkedIn dele. Dimas, a gente agradece imensamente por todo o auxílio que você deu hoje, inclusive para quem estava aqui no chat, para quem está começando, para quem está ingressando nessa área, ou migrando. Então, é muito importante o seu ponto de vista, como as habilidades, como você citou hoje. E eu também me interessei ao conteúdo do curso, viu? Eu já Legal. faço curso de ciência de dados, mas eu estou bem no início. Mas é muito bom ter um mentor falando aqui sobre o nosso curso. Bom, muito obrigado também, pessoal, a todos que estão aqui no chat. Obrigado pela noite e até o próximo webinar. Obrigado, Dimas. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, pessoal.